Uma boa noite a todos, aqueles irmãos que nos seguem de longe, e é bom estarmos sempre juntos. Um abraço muito forte a todos, Angola, Brasil e tantos outros que estão espalhados por este mundo, mas é motivo de nós darmos graças ao nosso Deus por estes meios e por podermos fazer chegar a mensagem tão longe. Um abraço muito grande às nossas irmãs Filomenas, a nossa irmã Filomena que está em São João e a nossa irmã Filomena que também está em Inglaterra. Um forte abraço a estas irmãs queridas e a todos os outros que nos ouvem. Vamos então prosseguir e vamos fazer a leitura da carta aos Colossenses, capítulo 4, e vamos ler. E a palavra de Deus diz-nos assim: Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade aos vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Tíquico, amado e fiel ministro, conserve no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações, juntamente com Onésimo, amado fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que se passa por aqui. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o, e Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão. São estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus e para mim têm sido consolação. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tenho grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia, pelos que estão em Hirápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa e à igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também seja na igreja dos Laodicenses, e que a que veio da Laodiceia, lede-a vós também. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Saudação do meu punho de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco. Amém. E foi a leitura da palavra do Senhor. Vamos ouvir o nosso irmão Alberto, diretamente do Brasil. Um abraço muito forte para ele, para o nosso bom cooperador, irmão Alberto Veríssimo. Um abraço muito grande. E para a família. Graças a Deus por sua igreja. Como é importante este momento. E como tenho aprendido com cada irmão. Este é um momento singular da igreja. Colossenses capítulo 4, no verso 9, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Você tem vivido algum dilema na sua vida? Quantas vezes estamos passando por uma situação ruim e de repente as coisas ficam piores ainda? Aqui o apóstolo Paulo parece enfrentar uma situação conflitante. E como resolver uma situação onde parece que não há solução? Paulo está preso na cidade de Roma, escrevendo essa carta. E esta prisão agora é um pouco diferente. É uma prisão domiciliar e ele pode receber algumas visitas. E não é que num destes que aparece para visitá-lo é um escravo fugitivo de um antigo amigo e conhecido do apóstolo Paulo, Filémon. E este escravo vai procurar o apóstolo Paulo. E qual é o dilema? Ele poderia dizer: olha, meu fugitivo escravo, eu já estou aqui preso com muitos problemas com a lei. Agora vem você trazendo mais um drama na minha vida. Como sair desta? Se Paulo ficasse com ele, e olha que Paulo precisava deste apoio, ele podia ser acusado de furto, de ter seduzido ou acolhido um fugitivo da lei.
se ele incentivasse a fuga deste escravo ainda mais, ele poderia ser incriminado e, igualmente, poderia ser indiciado por mais um crime. Outro dilema, se ele mandasse embora de volta para o seu amigo cristão, Filémon, este senhorio poderia castigar de tal maneira o escravo, e a consciência do apóstolo Paulo poderia ficar mais pesada, ainda de repente um castigo tal que o levasse à morte. São dilemas. As fugas na época do Império Romano, elas eram frequentes, costumeiras. Existiam até pessoas especializadas no resgate, na identificação, na perseguição destes fugitivos. Eu li num destes livros aqui que existia até os fugigares. Os fugivares eram polícias que iam atrás para mercenários, que iam atrás para receber, depois dos senhores, uma recompensa valiosa. O imperador Marco Aurélio, criou uma lei onde que as autoridades locais eram obrigadas a ajudarem, a resgatar, a denunciar escravos fugitivos. Porém, esta lei também dava uma brecha para que o escravo pudesse receber um apoio, receber uma pequena defesa, caso ele encontrasse um amigo, alguém para o interceder, alguém que pudesse ajudá-lo a voltar a ser recomposto na sua função anterior. E talvez fosse por isso que Onésimo foi procurar o apóstolo Paulo. Ou talvez a jesucidência pode ter levado este escravo fugitivo até a presença do apóstolo Paulo. E ali, então, o apóstolo Paulo prega o evangelho da graça. E este escravo acaba se convertendo. Na carta que Paulo escreve a Filémon, no verso 10, nós vamos encontrar que ele diz que este prisioneiro foi gerado em suas prisões. Nasceu de novo, é um ex-escravo. É agora um irmão, e isso é muito importante. Quando Paulo escreve a carta pequena para Filémon, e Onésimo está levando esta carta de alforria, quem sabe, é uma ilustração, uma prática do que é viver pela graça. O evangelho só é evangelho quando ele é vivido, ministrado na graça. O que sabemos é que Paulo escreve de uma maneira fantástica esta pequena missiva, demonstrando o que é viver na graça. E quem vive na graça acaba resolvendo todos os dilemas da vida. O Evangelho é a graça que recebemos, e essa graça que recebemos é para ser ministrada. Veja que primeiro podemos destacar que a graça que vem do amor, ela é ministrada espontaneamente, nada forçado. Filémon, no verso 14, nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. É assim que funciona a graça de Deus, o perdão conquistado por Cristo lá na cruz para nos libertar da escravidão do pecado. A graça que vem do amor está disposta a pagar o preço. Veja você que em Filémon, no verso 18, ponha na minha conta, diz o apóstolo Paulo, se este escravo te fez algo ou te deu algum prejuízo. E o Senhor Jesus lá na cruz do Calvário colocou na conta dele tudo aquilo que nós devíamos para Deus, de nossa rebelião. Isso lembra um pouco a parábola do bom samaritano. Ministramos graça por causa da graça. E não vamos reter a graça para nós tão somente. E muitas vezes esta ação de prática implica em pagar um preço. Muitas vezes financeiro, outras vezes existencial, gastar tempo, talvez receber críticas, incompreensões.
A graça que vem do amor implica em envolvimento. Paulo poderia fazer uma oração para esse escravo: Deus te abençoe, filho, vá por ali, procure os seus direitos. Mas Paulo se envolve, e no verso 20 de Filémon ele diz, exatamente no verso 19, eu, Paulo, de minha própria mão vos escrevi. Isso indica compromisso pessoal. E muitas vezes na igreja nós precisamos aplicar o discipulado para que este novo crente, esse neófito, esta pessoa que fraca na fé, possa ser robustecida, crescida, amadurecida na fé. E por fim, a graça que vem do amor não visa qualquer benefício ou recompensa. Paulo não tinha interesse algum em receber alguma coisa de troca, algum benefício material. Ele diz no verso 20, recreai minhas entranhas no Senhor. Era isso que ele esperava também de Filémon, que fosse uma alegria no Senhor. Esse que era escravo e agora, por nascer de novo na fé, era um irmão. Não ministramos graça por receber graça, e cada vez mais graça. Nós ministramos graça porque recebemos de graça e precisamos vivenciá-la cada vez mais. Que o Senhor Deus nos ajude. Amém. Graças a Deus por estarmos de novo aqui no Estudo Bíblico. Mando envio aqui também um abraço para todos os irmãos que nos acompanham pela via digital. E eu gostaria de retomar o capítulo 4 e versículo 9, que temos estado a analisar. Ainda agora ouvimos o nosso irmão Alberto falar acerca dele. E gostava de me dedicar agora na parte final do versículo 9, quando o apóstolo diz assim, eu vou ler o versículo todo. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. E eu agora quero considerar convosco um pouco sobre esta frase. Eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Nós temos aqui uma espécie de falatório. Sabem que há falatório e falatório. E agora pensem aqui neste assunto do falatório. As pessoas às vezes não gostam de falatórios. Mas há falatório e falatório. E aqui neste caso temos aqui um falatório precioso, diz ele aqui. Eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Bem, no capítulo 13 e no versículo 8, no capítulo anterior, nós já estudamos essa passagem, o apóstolo fala ali contra a maledicência. Maledicência também é falatório. Em Colossenses 3,8 nós lemos assim, mas agora despojai-vos, diz o apóstolo, também de tudo, da ira, da cólera, da maledicência, da malícia primeiro, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Todos nós sabemos que a maledicência tem causado um efeito destruidor na obra de Deus. Eu poderia ficar aqui a falar, sei lá quanto tempo, para falar acerca disso. A maledicência é muito perigosa e nós devemos fugir da maledicência. E o apóstolo diz mesmo, despojai-vos disso. Despojai-vos, entre outras coisas, da maledicência. Todos sabemos muito bem o perigo da maledicência, o mal da maledicência, a destruição que a maledicência produz. É evidente que denegrir o caráter e a reputação dos outros é péssimo. É absolutamente errado. E é disso que se trata, no fundo, a maledicência. Por isso é tão errada, por isso é tão maléfica. Já viram o que é denegrir o caráter de uma pessoa? Já viram o que é rebaixar ou destruir a reputação de uma pessoa? Mas falar aos outros, contar aos outros a vida dos outros, não é necessariamente maledicência. Nós podemos falar aos outros da vida dos outros, sem sermos maledicentes. Se aquilo que nós contarmos, em primeiro lugar, for verdade, e isto é muito importante, e depois, se tiver propósito, se houver benefício disso. Evidentemente que não vamos falar dos outros positivamente para os engrandecer. Por exemplo,
seria uma forma inútil de estarmos a falar dos outros. Ainda que não fosse falar mal. Falar bem também pode ser mal. Mas, se de facto o falarmos dos outros for contada a verdade acerca dos outros, e se isso tiver um propósito de bem, eu já explicarei acerca disso. Vale a pena. Por outro lado, muitos que se queixam da maledicência, e há muitos que se queixam da maledicência. De volta e meia nós ouvimos alguém dizer: ei, maledicência, não falar mal. Alguns até dizem fulano e ciclano e beltrano são maledicentes, ou coisa do género. Muitas vezes ouvimos falar de maledicência. Muitos que se queixam da maledicência dos outros, e atenção a isto, deveriam ter cuidado como vivem. Eu não vou falar do erro da maledicência em si, mas dos que se queixam da maledicência. Os que se queixam da maledicência, ou alguns dos que se queixam da maledicência, deveriam ter cuidado como vivem. Pois se viverem exemplarmente, não terão problema nenhum. Se a vida deles for um exemplo, não vão ter problema nenhum, não vão ter qualquer problema. Não terão problema que falem deles de tudo acerca deles. É muito importante que nós vivamos de tal maneira que possam falar de nós sobre tudo. E o apóstolo, na nossa passagem, está a dizer para eles irem falar de tudo. Eu gosto desta palavra. Vocês vão falar de tudo o que por aqui se passa. Tudo. Não omitem nada, não escondem nada. Não vou só falar disto e não vou falar daquilo. Falam de tudo. E se nós, de facto, vivermos exemplarmente, formos um exemplo, nunca teremos problemas de que falem de tudo a nosso respeito, como vemos aqui no nosso texto. Portanto, é muito importante sermos um exemplo em tudo, para que possam falar de tudo acerca de nós, da nossa vida, sem qualquer problema. O problema da maledicência, sendo um problema, quando se fala mal dos outros, só por falar, e não para bem, mas para mal, e há pessoas que parece que têm prazer nisso, o que é péssimo. Portanto, o problema da maledicência, tomem agora atenção, porque nós temos, eu não disse isto, mas vou dizer agora, há maledicência e maledicência, ou seja, a palavra maledicência em si tem uma carga muito negativa, ok? Mas maledicência, etimologicamente, quer dizer falar mal. E o falar mal nem sempre é mau. É isso que eu quero dizer. O falar mal nem sempre é mau. O problema da maledicência, sendo um problema como a palavra em si, a carga que ela tem, traz, quando se fala de mal dos outros só por falar mal dos outros, o que não é nada bom, e não para bem, mas para mal, e é assim que alguns falam na maledicência, não é só nem sempre um problema de quem fala também. Mas é um problema de quem vive. E as pessoas às vezes põem-se a jeito. Porque vivem mal, porque procedem mal, porque são maus exemplos, e vão ser um motivo de falatório. Se tu vives mal, o que é que tu esperas? Que digam a teu respeito? Esperas que falem bem de ti? Se as pessoas fossem falar bem de ti vivendo tu mal, estariam a dizer uma mentira. Temos que dizer a verdade. Dizer a verdade em si não é ser maledicente. Neste caso, o problema é de quem vive uma mentira, que quer que falem bem dele quando não há nada de bem nele. Paulo não tinha problema, portanto, que contassem tudo acerca dele. E este é que é o grande desafio para nós. Estamos nesse patamar, não temos problema de que falem tudo a nosso respeito. Que Deus nos ajude. Ele era transparente e nós também devemos ser transparentes. Falar mal dos outros, como eu estava a tentar dizer há pouco e agora vou concretizar,
nem sempre é maledicência. Nós podemos falar mal dos outros e às vezes devemos falar mal dos outros sem ser maledicentes. Eu posso explicar. Por vezes falar mal dos outros é um serviço nobre para bem dos interesses de Deus e da sua obra aqui na terra. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11. Por favor, peço-vos para abrirem a Bíblia em 1 Coríntios 1, 11. E vocês vão ver como é que falar mal dos outros pode ser um grande serviço prestado a Deus e à comunidade, à igreja. No capítulo 1, versículo 11 da primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim: porque, e está aqui a falar aos Coríntios, a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Cá temos alguém a falar mal de alguém. E neste caso temos aqui uma família. A família de Cloé foi falar mal dos crentes em Corinto, ao apóstolo Paulo. E eu pergunto, eles foram maldicentes? Não foram maldicentes. Foi muito importante. E depois é muito importante, primeiro quem fala, não é? Porque um homem de Deus, quando fala mal, ele sabe falar mal. Ele não fala mal para destruir, ele não fala mal por ter prazer de falar mal. Ele até fala mal, se calhar, a chorar e com o coração partido. Esta família de Cloé era qualquer coisa. Mas vamos ver mais um bocado. O apóstolo Paulo não estava a ser maldicente, nem estes crentes da família de Cloé estavam a ser maldicentes. A família de Cloé era de facto um exemplo que nós vemos aqui neste contexto. E mais, a família de Cloé foi muito corajosa. Sabem qual é o problema dos maldicentes? Os verdadeiros maldicentes. Os maldicentes que não é bom ser maldicente. Os maldicentes no mau sentido. Sabem qual é um dos problemas deles? É que eles nunca dão a cara. Eles trabalham na sombra, no escuro, vivem nas trevas. E falam mal dos outros, mas nunca dão a cara. Mas estes dão a cara. Estes dão a cara. Foram corajosos. Disseram o que se passava e deram a cara. Assumiram aquilo que disseram. E disseram a Paulo muito claramente: Paulo, passa-se isto. Olha, sabes o que é que se passa? Passa-se isto ali na igreja em Corinto. E mais, podes dizer-lhes a eles que fomos nós que dissemos. Porque alguns às vezes falam mal, mas depois não assumem. Não querem assumir. Porquê que não querem assumir? Alguma razão é. Mas a família de Cloé assumiu. Me foi comunicado pelos da família de Cloé. Ele não disse, eu ouvi dizer, eu diz que diz. Não. Foi-me comunicado pela família de Cloé. Neste caso, o problema não foi a família de Cloé ser maldicente. Neste caso, o problema foi a igreja em Corinto ser carnal. O problema era a carnalidade da igreja em Corinto. E estavam a destruir a igreja com a sua carnalidade, com as suas contendas, com as suas rivalidades. Muitos querem mascarar a carnalidade. Quantas pessoas há que gostam de mascarar a sua carnalidade e escudá-la com uma suposta, neste caso concreto, para estar no contexto, com uma suposta maledicência dos outros. Não, pá, aí uns maledicentes aí a falar mal da gente. E estão como que a querer mascarar e encobrir a sua carnalidade. Cuidado quando falam mal de nós com razão. O que eles deveriam, a igreja em Corinto, era reconhecer a sua falta de espiritualidade, arrependerem-se, corrigirem a trajetória, estarem no ponto em que Deus queria que eles estivessem. Tenho visto muitos queixarem-se de maldicência, como eu já disse. Muita gente queixa-se, há maldicência.
mas eu nunca vi um santo, na prática, um verdadeiro santo, alguém que viva uma vida santa, eu nunca vi um homem de Deus, um santo de Deus, queixar-se desse pecado dos outros, da maldicência. Nunca vi. Vocês hão de reparar nisso. Hão de reparar se já viram um homem de Deus queixar-se. Olha, há ali uns crentes que são maldicentes, são maldicentes. Eu nunca vi. Olha que eu conheci alguns. O que diz a Bíblia se nós formos vítimas de maldicência? Nós não estamos livres de sermos vítimas de maldicência. Podem falar mal de nós. Pois há aqui duas hipóteses. Ou falam com razão ou falam sem razão. Porque a maldicência por vezes é verdadeira. Fala-se mal de alguém porque aquilo está mesmo mal. E depois há a maldicência que se fala mal e não é verdade. Em qualquer dos casos, se formos vítimas de maldicência, o que é que nós devemos fazer? O Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 5, 11 e 12, eu cito: bem-aventurados sois, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Quando forem maldicentes a vosso respeito, quando disserem mal acerca de vós, mentindo, vocês não fiquem tristes, vocês não fiquem amargurados, vocês não fiquem revoltados, vocês não queiram retaliar. Regozijem-se, sejam felizes. Isto é fantástico. O Evangelho é isto. Isto é o Evangelho. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. É uma espécie de medalha. Muitas vezes até se esquecem que aquilo pode ser uma medalha ao peito. Por isso é que os santos não reclamam. O santo, o verdadeiro santo, transforma a maldicência em felicidade. Bem-aventurados. Há felicidade. Como disse o Senhor, são bem-aventurados. Há felicidade nos santos que são vitimizados pela maldicência. Mas quero-vos dizer que há muita infelicidade nos carnais que são vítimas da maldicência. Porque há aqui duas questões. O maldicente, no mau sentido, é um infeliz. E a vítima do maldicente, se for carnal, é outro infeliz. E vão-se juntar ali dois infelizes. Eu não sei se vocês me estão a compreender, eu não estou a falar chinês, pois não? Eu penso que estou a ser claro. Mas vamos continuar. O santo transforma a maldicência em felicidade. Como eu tive a ocasião de dizer. O problema da maldicência está nesta pequena palavra tremenda, mentindo. Quando mentindo falarem mal de vós. O cerne da maldicência jaz na mentira. Isto é terrível. Nós nunca podemos nem devemos ser maldicentes no mau sentido. Porque a maldicência no mau sentido baseia-se e assenta na mentira. E por isso ela é tão má, a maldicência. Lembremos-nos quem é o pai da mentira, que é Satanás. Mas o crente que é robusto não é vencido pela maldicência, mesmo pela má maldicência, não é vencido pela maldicência. Aliás, o crente que é robusto não é vencido por nada. É um vencedor. Como eu tenho dito tantas vezes, porque ele sabe que o pior que lhe pode acontecer é o melhor que lhe pode acontecer. E, portanto, se o pior que lhe pode acontecer é o melhor que lhe pode acontecer, não há coisa má que lhe aconteça que não possa ser boa. Portanto, ele olha também para a maldicência, uma coisa má, como uma coisa boa. Por isso, não há coisa má que aconteça a cada um de nós que não possa ser boa. Portanto, não nos preocupemos com a maldicência. Preocupemos-nos em não sermos maldicentes. Nós vemos uma vez mais a felicidade
em santos que são vítimas de maledicência em várias passagens da Bíblia, mas vamos ver, por exemplo, em 1ª Carta de Pedro, capítulo 4, versículos 14 e 15, a 16, perdão. 1ª Carta de Pedro 4, 14 a 16, nós vemos aqui mais um exemplo de felicidade em santos que são vítimas da maledicência. Diz assim o apóstolo Pedro: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois. Ouviram bem? Se fordes vituperados, sois bem-aventurados. Porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida. Bem, cá está o tal problema. Que nós não padeçamos por coisas erradas, não é? Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intermete em negócios alheios. Ser bisbilhoteiro é muito mau. E reparem que ser bisbilhoteiro está aqui equiparado ao mesmo nível de um homicida, ou de um ladrão, ou de um malfeitor. Isto é muito grave. Ser bisbilhoteiro é muito grave. Que Deus nos livre da bisbilhotice, o que se intermete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes glorifica Deus nesta parte. O irmão Sobral um dia contou uma história, e aqueles que o conheceram lembram-se que certamente que ele por vezes dizia isto. E ele tinha lido aquela passagem na Bíblia que está aqui em Mateus, que eu li há pouco. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Bem-aventurados sois. E o irmão Sobral, ele era novo ainda estava no princípio da carreira dele cristã, já tinha um tempo de crente e andava muito bem, e os crentes gostavam muito dele, e ele estava a crescer na fé, estava nos Estados Unidos da América ainda não estava cá em Portugal, ele converteu-se lá, e estava lá, e ele lia esta passagem, mas há uma outra passagem que é paralela a esta, ali nos Evangelhos, que diz, quando sempre falarem mal, como é que é? Agora deu-se uma branca. Eu vou dizer qual foi a experiência dele. A experiência dele foi a seguinte: ele andava muito preocupado, porque toda a gente só falava bem dele. E como toda a gente falava bem dele, há uma outra passagem na Bíblia, agora não me lembro agora da passagem, mas está lá enquadrada ali naquele sítio. A Bíblia diz que assim faziam dos falsos profetas. E ele andava muito preocupado, porque as pessoas só falavam bem dele, e falavam muito bem, ele andava muito preocupado. Bem, houve um dia que levantaram-lhe uma calúnia. Disseram que ele estava envolvido com uma senhora lá da igreja. E ele dizia: olha, andavas preocupado que só falavam bem de ti, agora toma lá que é para aprenderes. Mas a Bíblia diz aqui, na passagem que nós estamos a ver, se padecer como cristão não se envergonhe, antes glorifica Deus nessa parte. E ele procurou glorificar a Deus. Era uma mentira, mas lançaram-lhe a calúnia. Cá está a maledicência a funcionar. Se formos vítimas de real maledicência, nós devemos glorificar a Deus. Desde que não seja verdade aquilo que dizem a nosso respeito. Não amaldiçoemos o maledicente. Às vezes há a tendência de amaldiçoar o maledicente. Nós devemos orar, por exemplo, agora fala-se muito do Putin. O Putin agora até o diabolizam. E é verdade, infelizmente o homem tem feito coisas terríveis. Mas ele deve ser o motivo das nossas orações. Não o amaldiçoemos, oremos por ele, para que Deus o salve, para que Deus tenha misericórdia. E eu faço ideia do que é que as pessoas diriam de Saulo de Tarso quando ele assolava os crentes naquele tempo. Se calhar alguns poderiam ser tentados a querer rogar uma praga sobre ele, uma maldição, porque ele, como vocês sabem, era o comandante-chefe da perseguição. Mas de certeza que havia lá crentes que oravam por ele. E olha, o Senhor deu-lhes a alegria de o verem salvo. As orações de alguns devem ter sido ouvidas. Não amaldiçoemos o maldicente, oremos por ele. Se falarem mal de nós, que seja mentira, que não seja verdade. Pois se for verdade, é muito mal para nós. Vivamos de modo que ninguém acredite
naquilo que dizem a nosso respeito. Isto é muito importante. Nós devemos viver de tal maneira, exemplarmente, que se falarem mal de nós, as pessoas não acreditam e dizem, não pode ser. Quando as pessoas começam a ter dúvidas, já é mau sinal. Nós devemos viver de tal maneira, tão vincada espiritualmente, que as pessoas nem conseguem acreditar. Não pode ser, não pode ser. Temos uma outra passagem, que é em Filipenses 1, 17 e 18, que também fala acerca deste assunto, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Haviam indivíduos que era uma coisa terrível aquilo que diziam do apóstolo Paulo. Mas que importa? Olha a reação dele. Vocês pensam que eu estou importado com isso? Pensam que eu me importo com aquilo que eles andam para aí a dizer? Contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Portanto, mais uma vez, um indivíduo feliz, um indivíduo cheio de regozijo, cheio de gozo, a não se deixar intimidar por aquilo que de mal faziam. Mas muito importante para falar mal dos outros, e agora vou falar da maledicência no bom sentido. É difícil falar em maledicência no bom sentido, porque a maledicência tem uma carga negativa muito grande. Mas o que eu quero dizer é que se pode falar mal, como a família de Cloé, e às vezes pode-se e deve-se. Quando é verdade, mesmo sendo verdade, quando nós tivermos que falar mal de alguma situação, mesmo sendo verdade e não sendo mentira, temos que avaliar bem isso. Se isso visa o bem, ou se é pior a emenda que o soneto. Porque às vezes até podemos ter razão, pode ser verdade, mas a pergunta que se tem que fazer é: e que proveito vai daí? Vem daí algum proveito? É para benefício? Vai corrigir alguma coisa? Vai ajudar alguma coisa? Vai ajudar alguém? Há coisas que são verdadeiras, e mesmo que sendo verdadeiras, nós temos que fazer esta pergunta sempre. É assim, eu vou explicar. A gente ouve uma coisa, ou sabe de uma coisa, ou vê uma coisa, e depois ficamos assim: vou falar disto ou não vou falar disto? Há alguém em particular ou alguém em geral, o que quer que seja, vou falar disto ou morre aqui. O irmão Sobral tinha também este princípio. Quando alguém lhe via dizer alguma coisa, ele dizia assim: isso que me estás a querer contar é para meu benefício? Eu vou ganhar alguma coisa com isso? Não. E é para teu benefício? Vais ganhar alguma coisa com isso? Também não. E há alguém que vai ganhar alguma coisa com isso? Não. Então olha, não fales. Não fales. Há situações que nós não devemos falar, mesmo sendo verdade. Não devemos. E eu ainda ontem passei por uma situação que eu resolvi não falar sobre isso. E disse à Lúcia: não falas sobre isto. Tive esse cuidado de lhe dizer, podia não ter dito, mas por acaso ele está ali, sabe-se que é verdade aquilo que eu disse. Não falas, não comentas, não dizes, é quem quer que seja, morreu. Era algo que era verdade? Era. Não foi o diz-se, não foi o não sei o quê, não. É algo que eu sei que é verdade e que ela sabe que é verdade e que nós assistimos que é verdade e sabemos que é verdade. Qual foi a minha recomendação? Não falar. E é verdade. Se eu falasse, não estava a ser maledicente. Mas eu pergunto, isso trazia benefício para alguém? Não, então cala-te. No caso da família de Cloé era diferente. O caso da família de Cloé é que ele trazia benefício para a igreja. Era importante corrigir a igreja. A igreja estava num rumo, a igreja estava-se a autodestruir. Tinha que se fazer qualquer coisa e alguém tinha que assumir.
É muito importante que quem fala num caso desses assuma aquilo que diz e não se acobarde, nem se acoberte, mas assuma. Paulo não está com rodeios, mas fala direto e dá o nome do informador. Uma coisa também, acho que foi o irmão Sobral que também dizia isto, isto foi o irmão Sobral, que já está lá na glória. Ele também tinha muito este costume, que ele chegou a ensinar a Bíblia, chegou a dizer isto, que eu lembro no meio ele dizer isto. Chega alguém ao pé de nós e vem-nos falar qualquer coisa, de falar mal de quem quer que seja, de uma coisa qualquer, vem falar mal de alguém. E a gente ouve, a pessoa está a falar mal, a gente ouve. Quando chega ao fim, diz assim, olha, se não te importas, eu vou escrever, ok? Isso estás a dizer, vou escrever. Escrevo aquilo que ele está a dizer. Escreve. E depois chega ao fim, depois de escrever aquilo que ele disse, dizia, se não te importas, agora vais assinar isso, está bem? Não. Quer dizer, estás a dizer e agora não assinas? Estão a ver? Isto é uma grande responsabilidade. E nós temos que exercer mais, temos que fazer mais este tipo de exercício no meio dos crentes. Que é para cortar o mal pela raiz, quando o mal tem que ser cortado pela raiz, e não fomentar nem promover o pecado. E no caso de ser uma coisa muito séria, que a pessoa assuma, como a família de Cloé, naquele caso era importante, então sim senhor, ele assumiu, está aqui. Fui eu que disse. Pode ser desagradável, e provavelmente foi muito desagradável para a família de Cloé ter que assumir, mas às vezes é necessário fazer coisas desagradáveis. E temos que assumir, faz parte da obra, e que não é fácil. Eu estou já a terminar. Notem que o apóstolo Paulo usa aqui um verbo que é o verbo delou, no grego, que indica uma informação que ele recebeu que não era boato, não era o diz que diz, não era mexerico, não era coscovilhice, não era bisbilhotice, ou fofoquice, ou intriga. Era um relato genuíno. Foi-me comunicado. Aquilo era um comunicado pela família de Cloé. E a ideia é tornar, esta palavra comunicado é uma palavra que quer dizer, foi tornado claro, era evidente, aquilo era evidente, era muito claro. E, aliás, e aquilo que se passava em Corinto era mesmo evidente, aquilo era muito grave o que estava a passar na igreja em Corinto. O que é maravilhoso no meio disto tudo, e eu aqui não posso deixar de sublinhar isto, é notar que o apóstolo Paulo continua a referir-se a eles em Corinto por irmãos. Já repararam? Quando ele diz que foi-me comunicado pelos da família de Cloé, e ele chama-lhes irmãos. Continua a chamar-lhe de irmãos, apesar do comportamento deles. E Paulo estava a enfatizar, ao chamar-lhes de irmãos, estava a enfatizar a unidade que deve haver entre nós. Nós somos irmãos. Isto é uma família. É uma loucura haver divisões no meio da família, como estava a acontecer em Corinto. E muitos esquecem-se disso. É curioso repararmos que Cloé é a única vez que é mencionado na Bíblia aqui. Olha, uma pessoa ser a única vez que é mencionada na Bíblia, ser mencionado na Bíblia por falar mal dos outros. Mas no bom sentido. No bom sentido. Por vezes nós dizemos as coisas às pessoas erradas. Também é muito importante. Se tivermos que falar com alguém sobre alguma coisa que é delicada, não podemos falar com qualquer pessoa. Temos que falar com as pessoas certas. Cloé significa verdura, tenra, viçoso. É importante saber quem veicula a informação, se é um crente viçoso ou se é um crente mortiço. Às vezes a informação vem de alguém mortiço e não de alguém viçoso. Porque quem veicula um tipo de informação deste tipo, que é muito delicado, se não for alguém sólido na fé,
pode, apesar de ser verdade e tudo, fazer um péssimo trabalho. Porque não o faz com o espírito certo, nem com o objetivo certo. Sabem que as contendas, as disputas, as discussões, as divisões, o apóstolo diz na carta aos Gálatas, no capítulo 5, são obras da carne. Não admira, portanto, o apóstolo depois chamar aos coríntios carnais. Porque aquilo que estava a passar lá eram obras da carne. A ação da carne divide, a ação dos carnais divide, a ação dos espirituais, como Paulo, une. E o que o apóstolo estava ali a tentar fazer era colar os cacos causados pela carnalidade. É muito importante como nós vivemos. Aquilo que os outros vão falar de nós edifica-os, porque aquilo que eles iam falar de Paulo, tudo o que estava a se passar ali, era para trazer edificação aos outros. Na nossa passagem, no versículo 9, encoraja-os, consola-os. A minha vida contada traz consolação, traz edificação. Isto é uma boa pergunta para nós fazermos para nós próprios. Tíquico saiba do vosso estado e console os vossos corações. Vamos no versículo 8. Repito, é muito importante verificar se a coisa que é dita à pessoa certa. E por vezes dizemos à pessoa errada. E a pessoa certa pretende sempre consertar, consolar e não ainda fazer pior. Vivamos de tal modo que não tenhamos qualquer problema em que todos saibam tudo o que se passa connosco. Que Deus nos ajude.